Brasil. É, Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Reta final, né? Obrigada, Georgia, né, pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês nessa reta final da gestação. Eu encerro essa semana, né, os meus trabalhos. Semana que vem, se Deus quiser, a Clara está chegando, né? Em nome do Senhor. E quero compartilhar com vocês o máximo que eu puder hoje. Depois, no final, quem tiver alguma dúvida também, que eu puder agregar vai ser muito bem-vinda também. Então, quero me apresentar um pouquinho. Se puder começar aqui o compartilhamento da tela, por gentileza, para a gente conseguir. Já tá ou ainda não? Acho que não, né, Adriana? Agora sim. Pode ir no slide número 1, por favor. Isso. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar, né, só para vocês saberem um pouquinho da alimentação, suplementação, a parte de modulação intestinal, né, associada a esse processo aí de melhora no processo inflamatório do nosso corpo. Então, pode passar, por favor. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou nutricionista há mais de 15 anos, né, então, assim, já tenho uma bagagem aí extensa, tenho algumas pós-graduações, cursos de extensão, e eu atendo pacientes, já atendi mais de 22 mil pessoas ao longo da minha jornada, então, assim, tenho bastante experiência de prática clínica. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito, né, de lidar com pessoas e mudar a vida, porque eu acredito que a gente consegue transformar, a vida das pessoas e realmente fazer aquilo que a gente ama. E eu falo que é muito gratificante quando a gente consegue realmente mudar a vida, né, daquele que nos cabe. E eu acho que eu sou tão abençoada, porque todas as pessoas que passam no meu caminho, assim, são sempre pessoas muito maravilhosas, né? E eu fico muito grata e muito satisfeita de poder estar aqui hoje. Deus sempre coloca pessoas incríveis no meu caminho, então eu sou muito feliz e grata por cada aprendizado, porque a gente também é sempre uma troca, né? Eu falo que nunca é de um lado só. À medida que os pacientes nos ensinam a evoluir, como pessoa, como profissional, a gente retribui da forma que a gente consegue, entregando tudo que a gente sabe, né? Pode passar, por favor. Então, é um prazer estar aqui e quero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Então, no próximo slide, assim, então, entender o intestino, vamos começar falando aqui um pouquinho do intestino, é um dos principais pontos que vão auxiliar tanto na questão da nossa microbiota, tá? E aí existe a parte da alimentação, que é fundamental, né? É um pilar, nutricional de extrema importância e peso para modular o nosso perfil intestinal, e a suplementação vem aí para agregar. Né? A gente sabe que os suplementos eles fazem parte ali desse processo de melhora no quadro inflamatório, tá? Mas que a alimentação sempre vai ser a base, tá? Pode passar, por favor. Isso. E aí, aqui, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Então, todo mundo fala, quem já ouviu esse ditado, né? 70% da nossa imunidade está associada à resposta da saúde do nosso intestino, tá? Então, o trato intestinal é a maior interface que tem no nosso corpo, tá? E a microbiota, ela está associada à imunidade, ao nosso metabolismo, ao nosso humor, a absorção ali das nossas vitaminas, ao processo inflamatório. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela estava fazendo uso de alguns suplementos e alguns, no exame dela laboratorial, alguns marcadores melhoraram bem significativamente, outros não tanto. E aí ela relatou muito estresse, intestino não tá legal. Então, modular essa parte intestinal é fundamental, é a porta de entrada, tá? Entre o mundo externo e tudo que a gente vai fazer, seja proveniente da alimentação ou da suplementação, e o nosso corpo, né? Essa conexão, tá? E aí, cuidar do intestino é fundamental, porque aonde vai entrar os nutrientes, as toxinas, os micro-organismos, e ali tudo que a gente for utilizar ali como benefício a nível anti-inflamatório. Tá? Por isso que o nosso intestino tem muito reflexo hoje na nossa saúde, principalmente ali a nível de sistema imunológico, né? Quando a gente fala de melhora na nossa saúde como um todo, né? E quando a gente fala da parte de microbiota, o nosso intestino ele tem o poder de se renovar muito rápido, né? Então, assim, em poucos dias, né? Só que ele também é muito sensível. Então, à medida ali do estresse, álcool, medicamentos, alimentos inflamatórios, toxinas
e as nossas emoções. Isso tem impacto direto no nosso intestino. Então, ele tem esse poder de se renovar, mas também ele é sensível a isso, né? Então, é muito importante que a gente realmente cuide do nosso intestino de dentro para fora, tá? Para que a nossa microbiota ela funcione em perfeito estado, né? E ela consiga equilibrar esse processo inflamatório, tá? Então, isso é fundamental. Pode seguir, por favor, ali acho que é o slide 5. O cor-de-rosa, por favor, isso. É, acho que parou o compartilhamento ou tá para vocês ainda? Agora Ai, voltou. perfeito. Obrigada. Isso, obrigada. Então, aqui tem um dos sinais principais ali do intestino inflamado: inchaço, gases, alterações ali no trânsito intestinal. Porque, pessoal, evacuar todos os dias, ir ao banheiro todos os dias, não significa que o seu intestino está saudável, tá? Só para vocês entenderem. Isso é um ponto bem importante, né? Então, o primeiro passo, quando a gente quer cuidar do intestino, é a gente pensar nessa modulação para que a gente consiga ter ali essa resposta satisfatória, mediante aos processos que estão associados com a nossa saúde, né? Então, evacuar todo dia não é sinal de intestino saudável, né? Então, a gente tem até uma escala que se chama escala de Bristol, depois quem tiver curiosidade para conseguir pesquisar no Google, é muito interessante, acabei não colocando aqui para vocês, mas para você avaliar a saúde intestinal, como está, né? Isso reflete muito a qualidade da tua saúde, da tua pele, do teu metabolismo, enfim, tá? Pode passar, por favor. Aí a gente vai entrar então nessa parte da alimentação em si, né? Então, as fibras elas são fundamentais. Para quê? Para alimentar a nossa microbiota. Né? Então, quando a gente fala ali de melhorar o nosso intestino, não tem como a gente não falar de fibras, tá? Então, a gente pode pensar ali, por exemplo, no psyllium, nas fibras de aveia, as sementes, tá? Que vão auxiliar a comida das bactérias boas, tá? Então, elas são fundamentais para esse equilíbrio do nosso intestino, ajuda nesse trânsito intestinal, aumenta a saciedade, servem de alimento para as bactérias boas do nosso intestino, tá? Aí os fitoquímicos, né, que vão regular esse processo ali de inflamação, tá? Provenientes de vegetais, de verduras, legumes, uma alimentação muito variada, tá? Que faz parte ali do contexto, né? Rico em antioxidante, que ajuda o corpo a lidar com essas toxinas, com essa inflamação, né, do dia a dia, tá? A diversidade vegetal, né, no reino vegetal é muito importante. Por isso que a gente fala assim, um prato tem que ter bastante cor, né, para que você consiga ter ali todos os nutrientes necessários e ter essa variedade de consumo alimentar que vai nutrir a tua microbiota, vai deixar as bactérias do seu intestino eficaz para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Pode passar, por favor? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de alimentos: alho, cebola, alho poró, aspargos, alcachofra, banana verde, são os alimentos chamados o quê? Pré-bióticos, tá? Esses alimentos pré-bióticos são fundamentais para modular a nossa microbiota, né? Como o nome já diz, tá? E eles fazem parte ali de todo esse processo de melhorar esses marcadores inflamatórios, tá? E aí a gente complementa os pré-bióticos com os probióticos. Tá? Pode passar, por favor. Os probióticos, o que que são? Os alimentos que contêm as bactérias benéficas do nosso intestino, tá? Que vão, as bactérias boas que vão ajudar no equilíbrio dessa microbiota, né? Então a gente fala que o pré-biótico é a comida das bactérias boas, que são os probióticos. Por isso que muitas vezes a gente pensa assim que consumir ali vegetais verdes escuros, frutas, mas assim é essencial para você ter fibra na alimentação. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, a quantidade, né, ainda assim pode não ser satisfatória. E aí que entra esses alimentos, né, pré-bióticos, que são as fibras, né, para conseguir agregar ali a alimentação de forma positiva e alimentar essas bactérias boas, né, para melhorar o funcionamento todo da microbiota. Então, é muito estratégico entrar com fibras chia, psyllium, linhaça, aveia, né, que vão auxiliar tanto nessa questão ali da inflamação
quanto essas fibras têm ali as beta-glucanas, né, que vão auxiliar no processo ali digestivo, na formação do bolo fecal e alimentar essas bactérias boas, né, que estão presentes nesses alimentos. Kefir, kombucha, chucrute, missô, iogurte fermentado, né, que contém ali os probióticos, que fazem parte ali desse processo de melhora em todo o nosso trânsito intestinal, né. Pode passar, por favor? Aí aqui também fala um pouquinho das fibras, né? O psyllium, a chia, como eu já falei, a aveia, a lentilha. Por isso, assim, nós como nutricionistas, a gente gosta sempre de uma alimentação bem balanceada e bem variada, sabe? E aí, quando a nossa microbiota não está de forma satisfatória ali, equilibrada, a gente começa a ter essa disbiose intestinal, tá? E aí a gente começa a ter sintomas associados a isso, seja mediante a questão ali de constipação, de diarreia, padrão de cor de fezes alterada, tá? Isso tudo significa que o seu intestino não está equilibrado, não está saudável. E aí a gente precisa melhorar esses pontos que estão associados a essas pequenas correções. Claro que existem outras alternativas que a gente pode agregar para melhorar, né, esses marcadores, esse processo ali de inflamação no nosso organismo, mas a gente tem que pensar que a base sempre vai ser variedade nutricional alimentar, né, que vai contemplar aí dentro desse contexto de saúde intestinal a evolução ali, né, desse intestino e vai trazer os benefícios que a gente deseja, principalmente a nível de sistema imunológico e de saúde, tá? E aí, o próximo slide fala sobre os alimentos, tá? Pode passar, por favor? Os alimentos que inflamam, os alimentos que mais aumentam esse processo de inflamação no nosso corpo, tá? Que é açúcar, farinha, ultraprocessados. Esses são os alimentos que desorganizam a nossa microbiota, tá? Quando a gente consome muito açúcar, farináceos, alimentos processados, a gente cria um ambiente que é favorável para crescimento das bactérias ruins. Isso vai aumentar a inflamação. Além disso, por exemplo, bebida alcoólica aumenta muito a irritação na mucosa intestinal, então enfraquece aquela barreira ali de proteção do nosso intestino, né? Os óleos, os alimentos piores que existem no mundo é óleo vegetal, que aumenta muito o processo inflamatório no nosso corpo. Glúten, tá? O consumo de glúten diário, frequente, principalmente em pessoas que são mais sensíveis, tá? Agravam muito o processo de inflamação no nosso intestino, aumenta a permeabilidade, deixa o intestino mais permeável, mais suscetível, né, a esse processo inflamatório, tá? Então, assim, retirar esses alimentos é parte fundamental, assim, para que a gente consiga ter uma evolução nesse processo ali de saúde da microbiota, né? Porque eu falo que assim, o intestino, quando ele está saudável e balanceado a nível de bactérias benéficas em especial, tá? Esporadicamente, quando existe um consumo ali aleatório, em uma ocasião especial, ou numa viagem, algo assim, o processo ali agravante não é tão intenso e eficaz no nosso intestino, né? Então, assim, eu tô com a minha garrafa de água aqui, eu sempre gosto de dar um exemplo, a minha garrafa de água tá aqui. A água tá até aqui. Se a minha garrafa tivesse cheia, uma gota que cai aqui dentro já é o suficiente para transbordar, né? Quando o nosso intestino está muito inflamado, tá? Agora, como ainda já está mais vazio, então uma gota esporadicamente não é satisfatório, não tem tanto peso. Então, esses alimentos que a gente fala aqui, que aumentam o grau de inflamação, não devem fazer parte da nossa rotina alimentar. Não só pensando na questão da saúde, da longevidade, da qualidade de vida, né? Mas nesse processo inflamatório crônico a nível intestinal que tem esse desarranjo, esse potencial de desarranjo na nossa microbiota. E aí começa, né, a surgir a questão das doenças. Eu atendo muito caso, gente, de paciente com sensibilidade, não só gástrica, né, ali a nível de estufamento, gases, distensão, é, mas também de pele, tá? E tá aumentando muito, por exemplo, os casos de sensibilidade à histamina também, que está associada a uma alimentação, aos alimentos também e ao processo inflamatório, que tem 100% de correlação com essa parte intestinal, tá? Então, hoje em dia, assim, a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado com o nosso intestino, porque realmente é algo que não dá para passar despercebido. Não é simplesmente só fazer
uma dieta ou seguir um cardápio que tem ali um cálculo, eu vejo tanto, tanto, tanto nutricionista, tanto profissional da saúde, que às vezes fala em rede social, ah, bota lá, por exemplo, um exemplo de um alimento que tenha X calorias e comparado com outro que tenha Y calorias. E simplesmente fala assim: você pode sim comer tal alimento que tenha X calorias. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de chorar, eu juro. E tem milhares de seguidores assim, porque o alimento é o quê? Tipo um pão de farinha branca, óleo, leite, farinha branca. Ah, mas é X calorias uma fatia. Então você poderia. Gente, eu tenho vontade, eu fico tão assim. Juro por Deus, angustiada, porque daí, assim, isso, né? Todo mundo quer ouvir aquilo que é confortável, né? Então, assim, é, é música para os ouvidos. Ah, é só isso de calorias. Então, assim, gente, não olhem calorias. Claro que isso, num contexto, tem peso para aquelas pessoas que querem emagrecer e tudo mais, mas. Para você ter saúde, longevidade a longo prazo, isso vai impactar no teu peso também, no teu emagrecimento. Não tem como a gente só olhar calorias, né? Então, assim, pois é, você falou da cerveja, né? Não, é assim, é um atrás do outro, sabe? É, nutricionista blogueiro, eu falo, sabe? Gente, não tem como, não tem como. Acho que o mínimo, né, é você estudar e você entender um pouco da saúde, né, da longevidade, porque as doenças, elas estão aparecendo cada vez mais e não são só fisiológicas, né? É, a gente pensa ali que, às vezes, por exemplo, uma depressão, é, alguma questão mental ali, não está associado à nutrição, muito pelo contrário, está 100% associado. Igual a Georgia falou, né, que eu tô grávida, eu tô super bem. Gente, eu realmente estou muito bem, muito bem. Eu nem pareço que tô grávida. E eu já tô quase ganhando, acho que uns 10 dias aí eu já ganho. Mas assim, eu cuidei muito e eu cuidei assim antes. Eu fiz tudo, gente, como se eu já tivesse grávida um ano antes, até mais. Desde o hidratante que eu uso, fui trocando, sabe, aos poucos, cosméticos, né, que tem altíssimo potencial de inflamação no nosso corpo, né? Eu não sou perfeita, né? Então, assim, esporadicamente existem coisas que às vezes acabam entrando na rotina, mas não é a regra, sabe? Então, isso é muito importante. E eu vejo muitas mulheres que hoje estão ali, né, o mundo da beleza, da cobrança, muito, né, em cima de nós mulheres em especial, né? Porque você entra no Instagram, é uma chuva só de, vamos dizer assim, de coisas que querem te vender algo, né? E se você não se encaixar naquele padrão, você não serve, né? Então, assim, é muito padronizado. Todo mundo tá querendo ficar igual e com um padrão. E quanto custa isso à saúde? Quanto vai pesar isso lá na frente, né? Então, assim, eu falo, gente, que as pessoas estão perdendo totalmente a consciência realmente do que é um estilo de vida saudável, tá? Do que a saúde tem o maior peso de tudo, né? Eu acompanho grávidas, gestantes também, e eu tô até entrando em outro nicho aqui, além do intestino, porque isso faz parte de todo um contexto, né? E eu atendo muitas mulheres que querem, que tentantes, e tem muitas mulheres hoje 35 mais tentando engravidar. Eu tenho 38 anos, né? Engravidei naturalmente, minha primeira gestação e pretendo ter mais uma, se Deus permitir. Eu vejo muitas mulheres hoje 35 mais que às vezes até já têm um filho e querem engravidar de novo, ou não têm, com dificuldade, né, para tentar engravidar, que nunca, mas desde os 30, às vezes desde os 28, né, que não consegue. Quando a gente avalia todo um contexto, a gente vê que não tem saúde, né? Porque existe todo um processo aí crônico de inflamação que não vem só da alimentação, vem dos hábitos, vem do estilo de vida, né? Então, isso tem um peso, isso custa, né? E aí, as crianças também estão sendo levadas para esse caminho. Então, você ter a consciência, sabe, começar a mudar é um caminho sem volta, é um caminho que às vezes vai demandar um pouco ali de conhecimento, um pouco de aprendizado, um pouco de mudança de padrão, mas que vai ser primordial para a sua saúde a longo prazo, né? Que às vezes hoje a gente, né, tá tudo bem, hoje, né, tá tudo certo sob controle, mas daqui 10 anos às vezes pode vir a acontecer algo. Então, a gente tem que colocar como pilar de base essa questão do intestino, né, com alimentação de qualidade, um balanço nutricional ali,
E eu falo que sempre o feito é melhor que o perfeito, né? Às vezes, a gente conversando ali em atendimento, a gente vê que o paciente, mas eu não consigo fazer isso. Mas o que você conseguiu de bom, né? Eu falo, o Tonton sempre fala, começar a beber água, gente. Tem gente que não bebe água, né? Então, assim, essa é a base, tá? Para uma alimentação saudável que vai impactar na sua microbiota, vai melhorar esse processo aí de inflamação. E não dá pra gente deixar de falar, né, sobre a parte de suplementos que estão ali ao nosso favor. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. Por que suplementar? Então, a gente sabe ali que quando falamos de suplementos, a gente não está falando simplesmente de cápsulas, a gente está falando de compostos que vão entrar ali na nossa, no nosso organismo, né, através de vias fisiológicas específicas que vão melhorar as citocinas inflamatórias do nosso corpo, reforçar ali, o nosso sistema imunológico, na parte do intestino, alguns suplementos direcionados que vão melhorar ali a produção das mucinas, né, que fazem parte dessa proteção ali intestinal, diminuir permeabilidade intestinal. A gente tem vários suplementos ao nosso favor para melhorar essa integridade, essa permeabilidade intestinal, melhorar esse processo crônico de inflamação. Isso é maravilhoso, né? E o primeiro deles que eu não poderia deixar de falar jamais é o ômega 3, né? E aí, todo mundo que está aqui conhece a enzino. Pode passar, por favor? Então, assim, a gente sabe que o ômega 3 ele é um dos suplementos, gente, na minha opinião, com maior evidência científica, assim, que tem poder de modular a inflamação, inclusive a inflamação intestinal, tá? E aí todo mundo aqui sabe que o ômega 3 é composto, né, de EPA e DHA, né, e cada um tem um papel específico e fundamental no nosso corpo. O EPA é a parte do ômega 3 mais ligada à redução de inflamação ativa ali em especial, tá? Ele vai ajudar a equilibrar as substâncias inflamatórias do nosso corpo, tá? Principalmente a questão até de estresse, tá? E principalmente associado a uma alimentação ruim, a um intestino mais sensível. Tá? Então, para redução de marcadores inflamatórios no sangue, equilíbrio da mucosa intestinal, tá? Ele vai auxiliar no processo ali de eliminação das toxinas nessa microbiota que atravessa a barreira intestinal e aciona o nosso sistema imunológico ali, que acarreta muitas doenças, tá? E o DH, eu, gestante, né, tô focada mais no DH, tá? Agora nessa fase, que a gente sabe que tem um papel na estrutura das nossas células em específico, tá? Principalmente ali na estrutura da mucosa e do cérebro, fortalece a barreira intestinal, melhora ali a reconstrução do tecido da mucosa, melhora a comunicação das células do nosso sistema imunológico. Tá? E é um apoio ali de conexão do nosso eixo intestino-cérebro tão conhecido, tá? Além de melhorar a questão da clareza mental, humor, memória, enfim, então, não dá para abrir mão de um ômega 3 de qualidade que vai ser base ali, né? O ômega ele possui componentes ali, moléculas que ensinam o corpo a cessar o processo inflamatório, tá? E não só bloquear os sintomas, ele faz ali esse processo de regressão da inflamação. Isso é magnífico, não tem nenhum suplemento. Gente, acho que eu não tenho nenhum paciente que não usa ômega 3, nenhum, né? Seja a versão normal, seja o vegano, enfim, tá? E aí, assim, na minha opinião, ele é um dos suplementos mais, assim, necessários para a gente estar modulando, né, essa parte, tá? Principalmente um intestino muito inflamado, que tem ali a produção de mais toxinas, que tem uma barreira intestinal mais permeável, né, que tem um sistema imunológico mais reativo. Tá? Então, ele vai auxiliar em todo esse processo ali de reconstrução de base intestinal, além de melhorar inúmeros outros marcadores, né? A nível de exame de sangue, principalmente, de saúde, tá? Pode passar, por favor. E o segundo suplemento é a glutamina. A glutamina ela é essencial para manter a integridade da nossa mucosa intestinal. O nosso intestino, né, possui células ali que fazem o seu revestimento, que são os enterócitos, e a glutamina ela vai agir como energia primária para esses enterócitos, tá? Então ela vai auxiliar ali o intestino nesse processo aí de redução de permeabilidade intestinal, tá? De estresse oxidativo, tá? Então, melhora ali o estímulo, né, de recuperação do nosso intestino, principalmente ali naquelas pessoas que têm muita questão de sensibilidade ali intestinal associada à alimentação,
tá? A desnutrição ali também associada junto, né, em relação a essa questão da absorção intestinal, tá? Então é indispensável a glutamina, na minha opinião, em casos ali, por exemplo, uso de antibióticos, pacientes com intestino permeável, tá? Processo crônico inflamatório, tá? Síndrome do intestino irritável, para mim a glutamina é maravilhosa e ela faz esse reparo realmente na nossa mucosa. Auxilia na dor, desconforto, é muito incrível o uso da glutamina e o benefício, tá? Pode passar, por favor? Tomar uma água aqui. Entrando aqui nos probióticos, tá? Quando a gente fala de probióticos, o mais importante é a gente entender que cada tipo de probiótico, né, cada cepa específica, ela atua ali como um princípio objetivo para nossa saúde intestinal. Coloquei algumas aqui para você, por exemplo, a gente sabe que os raminosos, longo, bullard, cada um tem um papel ali de fortalecer a barreira intestinal, reduzir a questão de sensibilidade alimentar, melhora da resposta do sistema imunológico, atua na modulação do nosso eixo intestino-cérebro, ajuda probióticos, gente, tem fórmulas incríveis de combinação de probióticos que ajuda a controlar humor, ansiedade, estresse, tá? Melhora da inflamação crônica. Tá? Além da digestão, intestino, gases, todo esse suporte ali a nível gastrointestinal, tá? Então, de forma geral, ali os probióticos vão ajudar a reduzir a inflamação, melhorar o sistema imunológico, fortalecer a barreira intestinal, diminuir gases, tá? E aumentar ali até a questão de ácidos graxos ali de cadeia curta, como o butirato, né, que é essencial para a recuperação da nossa, da nossa mucosa intestinal, tá? E aí, né, os prebióticos, pode passar, por favor, que eu falei para vocês anteriormente, tá? Que são fundamentais, né, porque são os alimentos das bactérias boas do nosso intestino. Então, quando as fibras chegam no nosso intestino, as bactérias fermentam e produzem substâncias que são muito importantes, né, que são chamados os ácidos graxos de cadeia curta, né? São as substâncias produzidas por essas bactérias, tá? E o mais poderoso desses ácidos graxos, né, é o butirato. O butirato, ele é um anti-inflamatório natural, tá? Então, ele vai fortalecer a barreira intestinal, ele diminui essa permeabilidade intestinal, nutre as células do intestino, melhora a produção de mucina, né, que é o que protege ali a parede do nosso intestino, diminui o processo de inflamação no local ali, tá? Então, o butirato, além de tudo, ele vai aumentar, melhorar. É maravilhoso. Vai melhorar a sensibilidade à insulina, ajuda a reduzir ali fome, melhora a saciedade, estabiliza a nossa microbiota e os processos inflamatórios associados. Então é incrível para o processo de emagrecimento, tá? Você ter ali o butirato, né, em produção aumentada, tá? Para isso você precisa ali de prebióticos, de probióticos, de uma saúde da microbiota como um todo, num contexto, tá? Por isso a gente fala que o pré-biótico é uma estratégia, não é um suplemento, na verdade ele é uma estratégia, tá? Para melhorar ali as bactérias boas do intestino e reprogramar todo o ambiente do nosso intestino, tá? E aí o próximo seria a curcumina. Pode passar, por favor? Bom, todo mundo conhece, né, a curcumina, um dos compostos naturais mais conhecidos e mais falados ali para detox, inflamação. Todo mundo já ouviu falar, shot com cúrcuma pela manhã, né, que é incrível. A gente sabe que a cúrcuma tem uma ação fundamental de diminuir o processo inflamatório crônico, né? Então ela interrompe ali o processo de inflamação. Tá? Então, a cúrcuma ela ajuda nas defesas do nosso organismo, né? Atua como antioxidante, diminui ali os danos dentro das nossas células, melhora a capacidade da nossa mucosa de regeneração, tá? Eu acho incrível, a cúrcuma é um suplemento assim que eu amo, seja manipulado, eu indico também para estar utilizando, né? Na alimentação, tá? E ela não tem só esse potencial anti-inflamatório, ela ajuda o nosso intestino a ter o equilíbrio, a melhorar esse processo irritativo aí, ajuda em casos de distensão abdominal, ajuda em casos de gastrite, de dores, de estufamento, de gases, né? De irritação intestinal, né? Além de melhorar também nosso sistema imunológico, né? E aí o próximo suplemento aqui é o zinco, tá? O zinco ele vai participar ali da renovação das células dessa mucosa intestinal, tá? Ele auxilia também na cicatrização, né, dos tecidos ali do intestino que tiverem danificados, melhora a questão do sistema imunológico. É um mineral assim que é fundamental,
tá? Para reparo da nossa mucosa intestinal, tá? E aí, uma coisa bem importante, eu pego muito paciente com zinco baixo, tá? Paciente com zinco baixo tem a mucosa intestinal mais sensível. E aí, automaticamente, se a mucosa fica mais sensível, você tem ali uma propensão maior de microlesões. E as microlesões acarretam no aumento da permeabilidade intestinal, que é abrir as portas para o processo de inflamação e alergia e sensibilidade. Tá? Então, zinco é um mineral incrível e muitos profissionais da saúde não pedem zinco, nem acompanham como é que tá zinco, tá? Não tem noção do impacto que tem esse nutriente para o nosso sistema, não só imunológico, mas intestinal, tá? Para melhorar alergias e inflamação recorrente. Tá? É muito importante, além do sistema hormonal também. Zinco faz parte também do processo de metabolismo ali dos nossos hormônios, né? Não tem como ter testosterona, ganho de massa muscular sem ter um zinco equilibrado. A saúde da nossa tireoide também é muito importante, tá? Próximo suplemento, a vitamina D. Já estou aqui na reta final dos suplementos, que é a vitamina D. Bom, a vitamina D todo mundo sabe, já ouviu falar que ela não é só uma vitamina, não atua só como vitamina, ela age como um hormônio que coordena, né, a nossa orquestra de sistema imunológico e a nossa saúde intestinal. Então, a vitamina D é fundamental para melhorar a barreira intestinal, para melhorar a tolerância da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, tá? Diminuir alergias, equilibrar a nossa microbiota. Então, a vitamina D também tem impacto nas bactérias boas do nosso intestino, diminuindo a inflamação. Tá? Então, quando a gente tem a vitamina D baixa, o corpo fica mais reativo, mais cansado, mais sensível, né? E mais inflamado. Então, assim, é indispensável utilizar a vitamina D em casos ali de intestino sensível, intestino inflamado, alergia tem que também tem um peso grande, né, a utilização da vitamina D, sistema imunológico, doenças autoimunes é fundamental utilizar a vitamina D, tá? E lembrando aqui um adentro que a vitamina D precisa do magnésio e da K2 junto. Para ter aí os seus benefícios, né? Depende desses cofatores para ter essa otimização ali a nível de absorção, tá? Pode passar, por favor. Magnésio, falando deles, é o mineral associado ao sistema nervoso central de maior impacto ali, tá? Que tem papel fundamental no nosso intestino, tá? O magnésio participa de mais de 300 reações, eu também acho que não tem quase nenhum paciente raríssimo que não usa magnésio por algum motivo específico, e a gente tem vários tipos de magnésios que estão associados ali ao relaxamento do nosso sistema nervoso, à energia mitocondrial, a motilidade intestinal, equilíbrio do cortisol, que é o hormônio, né, associado ao estresse, tá? O magnésio atua também, né, no funcionamento do GABA. O GABA está associado à clareza mental, à calma, à tranquilidade, melhora a qualidade do sono, tá? Reduz tensão muscular, gastrointestinal também, atua no relaxamento do músculo liso no trato gastrointestinal. Então, assim, é indispensável para a motilidade, para ajudar o intestino a funcionar, andar mais rápido, né? Funcionar melhor, tá? Pode auxiliar na questão de redução de cólicas, de gases, tá? Enfim, é incrível. Magnésio não tem como. A cereja do bolo também, que ninguém fala, é que o magnésio está associado ao metabolismo de insulina. Tá? Então é muito importante para quem precisa ali controlar essa resistência à insulina, utilizar o magnésio. Além de participar da saúde das nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia associada à produção ali de ATP. Então, reduz o quê? Fadiga, cansaço, indisposição. Eu tenho tanta gente que fala assim: ai, Vivian, nossa, eu tô tão com baixa energia, eu preciso de algo, me dá alguma coisa para tomar. Gente, é suplementação adequada, né? Vitaminas, nutrientes, minerais. Ninguém precisa de ficar mais cafeína, mais estimulante para ter energia. Se dentro da nossa célula você não tem ali uma produção satisfatória de ATP. Então a gente precisa corrigir a base, né? E aí, até a pessoa entender isso, existe um processo, por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Mudança de estilo de vida e entendimento, né, do que realmente é a nutrição no nosso corpo é um caminho sem volta e demanda esse entendimento, esse esclarecimento é um passo de cada vez, né? Porque não é do dia para a noite, tá? Bom, pode passar, por favor. Aqui eu deixei ali um protocolo de 3 fases de como utilizar, ó. Fase 1, desinflamar, né? Com ômega, curcumina. Fase 2, reparar com glutamina, zinco e vitamina D. Fase 3, recolonizar, tá?
é só para vocês terem um norte ali. Pode passar, por favor. E o desafio de 7 dias ali, para quem tá, né, com o intestino bagunçado, né? Então, né, focar ali no uso de prebióticos, de probióticos, fibras, alimentos anti-inflamatórios, ômega 3, glutamina, o zinco, magnésio, a vitamina D que eu falei. Pode passar, por favor. E, gente, pensando que também, para a gente fechar aqui, né, que isso tudo são etapas, tá? Então, assim, você não vai colocar tudo de uma vez, precisa avaliar de forma individual se realmente é necessário tudo agora, ou a gente vai seguindo por etapas, tá? Então, a base é alimentação saudável, variada, equilibrada, redução de açúcar no sangue, equilíbrio de ciclo circadiano que impacta muito na nossa saúde, tá? Equilibra ali o eixo HPA associado ao cortisol, diminuindo a inflamação, tá? E as coisas que a natureza oferece ali, melhorar nível de estresse, como grounding, respiração tranquila, eu digo assim, você parar, porque às vezes as pessoas vão no automático, não para 5 minutos para almoçar, não para contemplar, olhar para o céu, nem sabe se o dia estava nublado hoje, se estava sol, se não estava. Isso também faz parte da melhora da modulação ali da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, da nossa microbiota, né? Porque a microbiota está associada também ao nível de estresse, né? Então tem gente que nem sabe se fez sol hoje. Se perguntar como é que estava o dia hoje, tá? Nossa, nem sei, nem percebi, nem reparei. Né? Às vezes sabe, tá muito calor, mas você não olhou para o céu, né? Não, não. Então, assim, são os biohacks fundamentais, assim, grounding, olhar para o céu, acordar, diminuir a exposição de telas, de estimulantes na parte da noite. Isso impacta muito na tua saúde intestinal e, consequentemente, na tua saúde como um todo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Aí tem os contatos também, quem quiser me acompanhar, quem precisar de alguma ajuda, enfim, eu estou à disposição. Em breve vou sair de licença maternidade, mas vou estar lá. Eu falo que é tão engraçado, assim, eu fico muito feliz, né? Mas os pacientes então assim, Vivian do céu, o que a gente vai fazer? Eu falei, gente, mas eu não vou morrer, calma, tá tudo sob controle. Eu vou me ausentar, claro que o dia que eu tiver no parto lá, eu não vou conseguir responder, mas eu não vou sumir. Eu vou responder todo mundo. Quem tem filho aí sabe que é meio corrido, né? Vai socorrer o menino lá, mas depois vou dar atenção, vou continuar, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mãe de primeira viagem, mas vai dar tudo certo, estou bem confiante. É isso, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, agora que eu estou abrindo aqui o chat, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com vocês, de alguma forma. Enfim, agradeço muito. Se alguém quiser falar alguma coisa, enfim, se tiver algo que queira compartilhar comigo também. Acho que temos mais uns minutinhos, né? Adriana, Georgia, temos, ou tá no final já, Isso, encerrando. temos aqui mais uns minutinhos, mais uns 10 minutos. Então, o pessoal que quiser, claro, não é uma consulta, é uma pergunta relacionada aqui à apresentação, que foi fantástica. Muito obrigada mais uma vez, Vivian, aprendi bastante. Aqui em casa é o Humberto que separa os meus suplementos. Então, eu tava falando com ele: esse eu tomo, esse eu tomo. E ele Ah, que estava fazendo legal. assim com a cabeça. Ah, Então, muito bom mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta, eu vou escrever no chat para que todas as pessoas também que tenham suas perguntas escrevam para ficar mais dinâmico aqui, tá bem? tá bem, perfeito. Tem algumas, acho que uma pergunta que é até associada a Zinzino, aí vocês podem também me auxiliar, porque vocês são expert, né, em relação à questão da composição. Eu não lembro tudo de cabeça, gente. Quem é mulher aqui sabe que grávida, meu Deus do céu, como que fica a memória, né? Eu tô tomando tudo que eu posso, porque a gestante esquece das coisas mesmo. Olha, eu falo assim que é tão engraçado, né? Como é a minha primeira gestação, uma coisa é a gente atender paciente e a gente fala assim que viver na pele é diferente, né? E às vezes eu esqueço, assim, eu sempre fui uma pessoa com memória ótima e suplemento e cuido muito, mas querendo ou não, a gestação acaba, né, tendo esse impacto. Deixa eu ver aqui o que que foi. O Zinobiótico é um suplemento de
toma contínua ou devemos tomar durante X tempo e interromper? Eu sempre sugiro, Diogo, depois a Georgia ou Humberto, quem quiser pode complementar aqui. Todos os suplementos é interessante você fazer ciclos, né? Não tomar, por exemplo, assim, 365 dias no ano. Você pode tomar por um período ali, de repente, 90 dias, pausar ali uns 15 dias, né? Uns 20 dias. Eu gosto de fazer isso de forma cíclica com todos os suplementos, inclusive até com a glutamina, né? É algo que eu sempre faço ali nos meus atendimentos, nas condutas, né? Então, eu sugiro que você interrompa ali por algum período de tempo, depois retoma, assim como probióticos, tá? Já tive pacientes que utilizou probióticos por um ano seguido. Não é indicado, gente. Realmente, probióticos ali você usa por 60, 90 dias, depois você pode pausar ali por uns 30 ou 60, depois retomar, tá? É muito importante fazer isso, até para você dar estímulos diferentes e dar um período de intervalo para o seu corpo conseguir ali responder de forma natural, sem nenhuma intervenção. Eu acho bem interessante essa estratégia cíclica, tá bem? Deixa eu ver aqui. Cúrcuma, qual a quantidade tomo no batido e fresco, mas não sei quanto. Maria João, a cúrcuma, depende se ela é pura, tá? Você pode utilizar ela em pó, tá? Sempre prioriza ali uma orgânica. Vocês têm acesso aí, né? Quem mora na Europa, a muitas marcas orgânica e boa. Tem que ver a quantidade de curcumina, né? Que tem presente ali, né, nessa cúrcuma em pó, tá? Normalmente, se for, é uma colher de chá cheia, mas eu sempre gosto também de entrar com a suplementação em cápsula, porque a gente consegue ter um teor maior ali dos curcuminoides, né, que tem esse potencial mais anti-inflamatório ali por dose, tá? Então eu acho mais estratégico e interessante, tá? Patrícia, ó, qual pré-biótico e probiótico você recomenda? Patrícia, específico, é muito individual, porque eu preciso avaliar. Ontem mesmo eu estava com o caso de um paciente com fibromialgia, autoimune, um monte de questões associadas à saúde. E aí com uma grave constipação. Então, existem cepas específicas, tá? De forma generalizada, tá? Por exemplo, na Europa a gente tem a marca Now. Tá? Tem Garden of Life também, né? Que vocês conseguem comprar que tem ali 25 bi, se eu não me engano, é um dos probióticos ali que é indicado, mas você para usar ali de repente uns 30 dias, 45 dias, tá? Mas se for condições específicas, existem cepas específicas, por exemplo, o Boulard é muito indicado pós uso de antibióticos, por exemplo, tá? Então, de forma generalizada, não tem porque é algo muito específico. Agora, pré-bióticos, né, que são as fibras, o xenobiótico, por exemplo, é maravilhoso, que vocês podem estar utilizando. O psyllium, a gomacácea, tá? E aí também tem que ver o nível de fermentação, se você tem uma fermentação mais acentuada, né? Ou não, de extensão abdominal, tudo isso, porque isso também a gente tem que avaliar na hora de indicar um pré-biótico, tá? Mais dali do que for de sementes, né? Chia, linhaça, aveia, as sementes de abóbora, girassol, tudo isso atuam também como pré-bióticos que são muito interessantes para vocês estarem utilizando, tá? Carla, multivitamínico deve tomar durante quanto tempo e quanto tempo de pausa? A mesma situação, Carla. Por exemplo, se você vai pegar ali um seu exame de sangue, a gente vai avaliar as deficiências e as necessidades. Você vai iniciar com multivitamínico, tá? O período máximo que eu também gosto de fazer a utilização e a indicação, sem refazer exame de sangue, seria em torno de 120 dias, que dá 4 meses. Tá? Aí depois é interessante você pausar, você refazer esses exames para avaliar os marcadores que subiu. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela estava usando um multivitamínico desde agosto. As vitaminas todas dela subiram: zinco, selênio, magnésio, B12, a B9 até subiu mais do que seria o ideal. Só que a B12 ainda estava sendo necessária a gente prorrogar por mais tempo. Então, ela vai cessar aquele multivitamínico que já subiu todas as outras e a gente vai entrar só com a B12 para ela conseguir ter ali esse aporte específico dessa por mais tempo, entende? Tá? Mas de forma geral, nunca mais do que 4 meses, tá? Sem avaliar a progressão, para não correr risco de ter toxicidade, né? E excesso ali do consumo específico de alguma vitamina ou algum mineral, tá bom? Ai, que bom, super pura e fresca. É a cúrcuma, né? Ótimo. Uma colher de chá, tá? A Adriana colocou zinzino também tem cúrcuma. Perfeito, muito obrigada. Exatamente. Eu não sei todos os suplementos que tem, gente, na zinzino ali no site. Tem muitos suplementos maravilhosos. Muito obrigada. Quem quiser complementar, que pode colocar.
O ideal é fazer o teste de ômega, teste de intestino das enzimas, que é novo, não é, G? Do intestino? Aham. Preciso saber exatamente certinho como é que funciona esse. Sei só do ômega, é novo. Fiquei sabendo recentemente que tem. Os enzinos têm um ótimo pré-biótico, xenobiótico. É esse aí, perfeito, exatamente, Ana Catarina. Acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso, né? Não sei. Gê, você tá vendo mais alguma pergunta aqui que ficou faltando? Acho que não, né? Tá tudo, sim. Uhum. Ótimo, ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Bom, Gente, nesse eu só caso, volto ano que vem, tá? Vocês aproveitam. é Esse ano, verdade. as próximas semanas é da Clara. Bom, Viva, então muito obrigada mais uma vez por essa partilha tão valiosa. Desejo aqui, acho que em nome de todos, uma boa hora para ti. Vai correr tudo bem, Obrigada, vai ser tudo amém. maravilhoso. Vamos te acompanhar nas redes sociais para ver como ela vai ser linda igual a mãe. O pai a gente não conhece, Amém. mas pronto, a mãe a gente já vê que é linda como tu és. Então, obrigada por tudo. Tudo de bom. Obrigada a todos que fizeram parte aqui do Zoom e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.